Bom dia a todos. Esse filmezinho é o filme que nós elegemos para esse ano de 2012, para lembrar aos senhores que esse é um movimento importantíssimo no momento de salvar uma pessoa. Nós já tivemos pessoas importantes desse hospital com parada cardíaca aqui dentro e que as pessoas não sabiam o que fazer naquele momento. E isso é inaceitável no hospital universitário. Esse é o mínimo que nós podemos fazer, é isso aí. Então, lembrem-se disso sempre. Então, hoje nós vamos falar sobre protocolos assistenciais. Dentro de várias mudanças que nós estamos fazendo no hospital, uma delas, dentro desse mesma linha, eu queria anunciar aos senhores, já está na intranet, a consultoria de radiologia. Isso é algo que nós, de muitos anos atrás, nós tínhamos esse processo e recolocamos em funcionamento. Então, está na intranet. Vocês têm duas formas de chegar, através de telefone, 7514, é o ramal, e pessoalmente. O objetivo da consultoria em radiologia é justamente evitar exames desnecessários. O radiologista, ele vai nos ajudar muito nas decisões tomadas no próximo passo do que deve ser feito para fazer o diagnóstico daquele paciente. Então, foi feito um investimento grande do hospital para que isso funcionasse. Então, já está à disposição, então utilizem esse processo. Na linha dos protocolos assistenciais, nós também modificamos muito, o hospital tem protocolos assistenciais há muitos anos. Nós estamos retomando o funcionamento e a qualidade destes protocolos, trazendo um update de todos eles, e a amostra está aqui hoje, que a professora Carize Polanzik está coordenando esse processo, ela vai mostrar o protocolo de dor torácica. Antes disso, o professor Luiz Rode vai nos mostrar algumas coisinhas de dor torácica. Os protocolos, hoje nós vamos mostrar um protocolo, mas nós estamos com um trabalho intenso de toda a assessoria da vice-presidência médica em fazer o update desses protocolos e principalmente modernizá-los. Nós acreditamos que em médio prazo, ou seja, nos próximos meses, nós teremos inovações importantes, inclusive com a colocação dos protocolos assistenciais interativos através de aplicativos nos tablets e smartphones. Então, a gente pretende fazer com que vocês usem os protocolos assistenciais, certo? Então, eu vou convidar o professor Luiz Rode a fazer uma introdução do assunto e, posteriormente, a professora Carize Polanzik. Bom dia a todos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Rode, eu sou o atual chefe do serviço de cardiologia e é uma grande satisfação estar aqui hoje e em nome do serviço de cardiologia e de todos os outros serviços que participaram da confecção desse protocolo assistencial, apresentar, quem vai coordenar essa sessão vai ser a professora Carize, o novo protocolo de dor torácica aguda do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu acho que é importante registrar que essa é uma iniciativa que foi pioneira do Hospital de Clínicas. Eu acho que no Brasil isso começou a partir de 1998, também por coordenação da professora Carize, que por muitos anos ajudou a sistematizar e a introduzir o conceito de protocolos assistenciais no hospital. São esses protocolos que vocês encontram nas salas de prescrição, que estão na intranet, e que agora, por iniciativa da atual vice-presidência médica, eles estão sendo revistos e reavaliados. Então, esse primeiro protocolo que vai ser apresentado é um protocolo extremamente importante. Eu acho que foi um dos primeiros que foi realizado já no início, quando começou em 98, e que agora está sendo reeditado. Então, só para contextualizar, eu tenho só 2 slides para mostrar para vocês. Esse é um dos estudos do professor Lee Goldman, que é o mesmo da avaliação pré-operatória. E o pointer está onde? É aqui? Ou é separado? Esse aqui.
um estudo clássico do professor Lee Goldman, já publicado há mais de 15 anos, e que avaliou pacientes que se apresentavam em emergências com dor torácica. Então, só para realçar para vocês que em atendimentos de emergência, 7 a 10% deles são por dor torácica, e que a maior parte deles, em geral, são de origem não cardíaca, boa parte de origem cardíaca, mas são pacientes estáveis, e que 1/3, em geral, são pacientes que se apresentam, então, com uma síndrome coronariana aguda. E é aqui que a gente vai estratificar eles, já com uma nomenclatura mais atualizada, se o paciente tem angina instável, síndrome coronariana aguda sem supradesnível de ST ou com supradesnível de ST. Esse tipo de prevalências talvez não seja aquela que reflita mais adequadamente o que nós encontramos na emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E talvez o nível de gravidade dos nossos pacientes certamente é diferente desse perfil encontrado há 15 anos atrás. O objetivo de protocolos assistenciais, eu acho que isso tem que ficar muito claro, não é de engessar a medicina e nem de limitar as pessoas que praticam medicina a ter uma rotina única. Na verdade, os protocolos assistenciais são uma linha mestra que visam estabelecer o norte do tratamento dos pacientes que se apresentam com alguma patologia clínica. E, certamente, o julgamento clínico é a ferramenta, é um instrumento essencial que a gente deve compor junto com os protocolos para que eles alcancem os seus principais objetivos. No cenário de um protocolo de dor torácica, nós queremos, essencialmente, identificar de forma correta aqueles pacientes que são considerados de alto risco para tomar as medidas adequadas, não liberar para casa aqueles pacientes que estão apresentando uma síndrome coronariana aguda de alto risco, porque isso é uma prática médica inadequada, que implica em alta mortalidade e um custo muito elevado. É objetivo também aumentar a eficiência da instituição e do tratamento que vai ser instituído, estabelecendo o diagnóstico correto, tentando reduzir reinternações e tentando otimizar o tempo de permanência, tanto na emergência como dentro do hospital. Isso vem muito ao encontro do estabelecimento das unidades de dor torácica e as unidades vasculares, que são uma realidade no mundo inteiro e que é uma realidade aqui do Hospital de Clínicas. A unidade vascular já existe há vários anos e tem tido um desempenho muito adequado dentro do nosso cenário. Então, uma série de serviços se uniram para realizar esse protocolo de dor torácica, envolvendo um grupo de pessoas de várias áreas da emergência, do serviço de cardiologia, da medicina intensiva, do serviço de medicina interna, e em função disso, agora, então, eu vou convidar a professora Carizzi, que vai coordenar a sessão. Essa vai ser uma sessão um pouco diferente das habituais de grande round, em que a gente vai tentar ter uma interação com a plateia e discutir um caso de dor torácica real que chegou à emergência e que vai ser apresentado. Professora Carizzi. Bom dia a todos. Eu tenho que coordenar várias coisas agora ao mesmo tempo. Então, eu gostaria de começar convidando o Dr. Miguel Gus, Dr. Marco Weinstein e a doutora Letícia Wirth, aqui representando diferentes profissionais que vão ali, sentadinhos. Essa é a única combinação. Bom, o Rodi já adiantou, nós vamos tentar fazer um grande round um pouco diferente, reapresentar o protocolo de dor torácica, mas, ao mesmo tempo, tornar uma sessão interessante, que fique com algumas informações atualizadas sobre esse tema, que a gente possa ter a oportunidade de ouvir colegas que atendem esses pacientes e que são especialistas, de certa forma, também nesse assunto. Mas o mais importante, eu diria, é que a gente quer ouvir a participação de vocês. E, por esse motivo, vocês têm esses cartõezinhos
na cadeira, que eu espero que não tenham feito nada com eles, tenham guardado, né? Que agradecer a professora Eneida, que nos ajudou aí nessa organização. Então, vamos lá. Esse é o novo protocolo, então, de dor torácica. Em breve ele vai estar disponível na internet. Nós esperamos evoluir, conseguir algum tipo de aplicativo em breve para tablets e iPhones, mas isso ainda está se trabalhando. O protocolo, Guilherme, tu está aí, pode passar para mim? Ele envolve o paciente que chega na emergência com dor torácica aguda. E nós vamos, nos próximos 10, 15 minutos, tentar evoluir um paciente seguindo essa lógica de atendimento. Pode passar o próximo? Então, vamos a um caso clínico de uma paciente que veio agora em março na nossa emergência. TCRF, 56 anos, feminina, negra, natural e procedente de Porto Alegre. Essa paciente veio à emergência com a queixa de dor em membro superior esquerdo e desconforto torácico. Opa, meus dedos são muito rápidos. Essa paciente era previamente hipertensa e referia que tinha iniciado com um quadro de dor torácica, que ela dava uma nota 7 em 10, na madrugada, em torno de 3, 4 horas da manhã, do dia 1º de março, e que essa dor irradiava para membro superior esquerdo e mandíbula. Ela negava episódios de sudorese, palpitações, dispneia ou qualquer outro sintoma associado. E ela chegou na emergência aproximadamente às 8 da manhã. Na história prévia dela, ela era hipertensa, tabagista, 30 maços ano, obesa e tinha história de sedentarismo. Ela tinha uma história familiar, uma mãe e um irmão hipertensos e o pai falecido aos 52 anos de infarto do miocárdio. E ela vinha em uso de medicações de hidroclorotiazida e captopril na dose mencionada ali. Na chegada, o exame físico, ela estava um pouco hipertensa, PA 157/90, frequência cardíaca de 83, e o exame físico não tinha nenhuma particularidade, não tinha sinais de congestão, ela estava bem perfundida, nada que tenha sido relatado pelos colegas. Segundo o nosso protocolo, essa paciente, quando chega na emergência, a primeira coisa que ela tem que fazer é o eletrocardiograma. Nós tentamos isso, é possível, e muitas vezes, que esse eletrocardiograma seja feito antes da paciente ser atendida pelo médico na emergência. Sabemos que às vezes é difícil, mas essa é a orientação. Até esse eletrocardiograma está disponível lá. E esse foi o eletrocardiograma da paciente. Eu vou pedir, de repente, para os nossos colegas. Letícia, tu gostaria de comentar o eletrocardiograma para nós? Eu até acho que fui eu que vi esse eletro. Ela fez provavelmente na triagem, a enfermeira faz e vem nos mostrar para ver se o paciente tem que ser atendida com urgência ou se ela pode aguardar consulta. Então, o eletro em ritmo sinusal, QRS normal, e tem umas alterações de repolarização ali, principalmente na parede inferior, que não são normais. Não é um supra, tá? Mas ela tem um... É isso aqui que está mostrando, isso Letícia. aí. Mostra, aponta para nós aí, para os acadêmicos. Aqui, ó. Doutorados. Então, ela tem uma onda T querendo inverter um ST que está meio descendente, não chega a estar infradesnivelado, talvez meio milímetro. Aqui tem um infrazinho, pelo menos 1 milímetro. Aqui parece ter 1 milímetro, né? Então, na vigência de uma dor característica e um eletro que não é normal, então essa paciente passa para o box de urgência para ser atendida por nós. Oi? E V5 e V6 também, né? Lateral. Então, pelo menos ela tem um infra de ST de 1 milímetro, ali, V5 e V6, D2. E, segundo a nossa classificação de Manchester, por ser a dor torácica, ela já seria classificada por laranja, me corrijam quem está lá, mas com essa alteração ela acaba indo até para a unidade vascular, se tiver disponibilidade. Qual é o próximo exame para essa paciente? Próximo exame que tu consideraria para essa paciente, Letícia? Bom, aí então ela coleta marcadores, né? A primeira série, de preferência um raio-x de tórax também, a gente costuma pedir. Uhum. Bom, então, eu vou andando, porque o caso tem bastante evolução. Então, a paciente fez exatamente o que a Letícia comentou. Fez o eletrocardiograma e fez marcadores séricos. Lembrando que nós temos de marcador disponível é a troponina I ultrassensível, que ela coletou na chegada, e esse foi o resultado da troponina, 0,114. Para aqueles que não estão acostumados, o referencial de normalidade é menor que 0,01 e nós consideramos alterado acima do percentil 99, que
nesse kit é acima de 0,04. E aí, ela fez também alguns exames de laboratório, aqui só nada demais. Mas agora eu gostaria da participação de vocês. Qual o diagnóstico clínico dessa paciente? Essa paciente tem uma síndrome coronariana aguda do infarto sem supra de ST, ela tem uma síndrome coronariana aguda, ela tem um infarto com supra de ST, ou essa paciente ainda, vocês diriam que ela é uma dor torácica aguda, de provável origem cardíaca, mas eu não posso dizer se ela tem um infarto. E aí vocês vão usar os papeizinhos, façam por favor. A decisão tem que ser rápida. Miguel, o que tu acha que foi a maioria? Só vou pedir... Gente, tem um monte de lugar aqui, vamos descer. Desçam, desçam. Eu prometo que vai ser bom. Desçam. Tá, maioria, a impressão foi amarelo, né? Miguel, diz, a maioria é amarelo, eu vi que os verdes lá estão insistindo em ser verde, mas se a gente for ver, o paciente não tem supradesnivelamento de ST, então a gente não vê supradesnivelamento. Se a gente for identificar o ponto J do eletrocardiograma aqui ou mesmo aqui, né, a gente vai ver que não tem elevação de pelo menos 2 milímetros em derivações contíguas, então ela não é classificada como uma síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento de ST. Então ela vai para a rota de sem supradesnivelamento de ST. Tá bem. Alguém votou no azul? Não. Eventualmente, alguém poderia dizer, é uma série de troponina, é um marcador. Eu gostaria de ter mais uma informação para poder dizer se essa troponina realmente é por uma origem isquêmica ou não. E essa paciente, conforme o protocolo, ela fez uma segunda dosagem, 2h20 depois da primeira dosagem. E aí eu gostaria de pedir para o... Aperta naquele I ali. Eu me esqueci que não está. Lembrando, a troponina ultrassensível, essa é a diferença. Ela tem uma sensibilidade maior, ela tem uma acurácia maior que a troponina convencional, que se usava alguns anos atrás aqui, e especialmente quando o paciente chega precocemente na emergência. Nas primeiras, especialmente não, talvez seja esse o fator que acrescentou a troponina ultrassensível, é permitir a identificação do paciente com infarto e evolução de uma maneira bastante precoce. Hoje, repensando assim, troponina foi um avanço, mas em alguns momentos ela causa uma certa dificuldade na avaliação lá na emergência. O mais importante é que nós podemos, com esse kit, retestar esse marcador em 3 horas. Nós não precisamos esperar mais as 6, 8 horas que se esperava para dosar de novo e para poder dizer que esse paciente está ou não está tendo um infarto. E, além dessa questão do retestar, o importante hoje não é só olhar o valor absoluto da troponina. Vários estudos recentes têm sugerido que o delta da troponina nas primeiras 3 horas, ou em 3 horas, ele nos ajuda muito, ele tem uma sensibilidade muito boa e uma acurácia boa para dizer se esse paciente está com infarto em evolução ou não. E nós usamos, existem 2 deltas na literatura, 2 estudos recentes, um do Circulation e um outro, numa outra revista, sugerindo o delta de 20, nós usamos o delta de 30, pouco mais conservador. Pode apertar na casinha ali? Obrigada, Guilherme. Bom, então essa paciente... Aí agora, sim, a gente pode ter certeza, ela tem um infarto agudo do miocárdio, sem supra de ST, pelas características que o Miguel comentou. E aqui, chamando a atenção, em menos de 3 horas, ela aumentou quase 40% a troponina I. Tá? E esse é o nosso protocolo. O protocolo prevê o paciente com dor torácica, faz o eletrocardiograma, primeira questão que a Letícia falou, identificar se o paciente tem supra ou não de ST. A rota é outra de atendimento e nós vamos ver na sequência. E o ponto que mudou é a dosagem de troponina precoce, 0, 3 e 6 horas em algum caso. Se a troponina está aumentada de maneira absoluta ou em termos relativos, nós podemos dizer que esse paciente está com infarto em evolução. E aí, o diagnóstico aqui é se o paciente tem uma síndrome coronariana aguda ou não. O segundo passo é saber se esse paciente fica, não fica no hospital, e se fica, deve ficar onde? Na UTI, na unidade de cuidados coronarianos, na emergência lá. E, para isso, nós seguimos, normalmente, na avaliação desses pacientes, tentando estabelecer risco de eventos.
Qual é a chance desse paciente ter um infarto, ter uma parada cardíaca e ter uma complicação maior? E aí eu vou pedir, Letícia, quer comentar um pouquinho sobre isso? Qual o risco de eventos dessa paciente? Bom, a primeira avaliação de risco é a nossa avaliação clínica, conversando e examinando, tendo acesso aos primeiros exames, o eletro, às vezes o primeiro marcador ou não. Então, um paciente que tem mais de 3 episódios de dor nas últimas 24 horas, está com dor em repouso há mais de 20 minutos, persistente, paciente já inicialmente de mais alto risco. Eletro alterado também já coloca em outra categoria, e marcador alterado também. Se tiver manifestação clínica de insuficiência cardíaca, também é paciente de alto risco, independente do score que a gente usar para nos ajudar a estratificar o risco. E aí, na emergência, a gente usa muito o score time, para inicialmente estratificar o risco. De eventos. Foi? Ah, tá. Então, aí reforça. Então, o que é o score time? O score time aqui para infarto, para síndrome coronariana aguda sem supra, né? Então, são 7 variáveis clínicas que a gente pode saber de cabeça. Idade maior que 65 anos, presença de 3 fatores de risco, doença arterial coronariana conhecida, alteração de eletro, e aí infra ou supra de ST, maior que 0,5 milímetro, dor grave, mais de 2 episódios nas últimas 24 horas, uso de AS e alteração de marcadores. E o aumento da mortalidade, então, é exponencial, com o aumento do score time, a partir de um score de 4, a gente considera de alto risco. E depois tem outras, né, Carize? A gente pode usar o GRACE, e aí precisa do auxílio do Palm ou do telefone, porque ele usa creatinina e usa alguns outros achados que a gente de cabeça não consegue calcular, mas um score GRACE maior que 140 também, paciente de alto risco. Acho que é isso. Miguel, algum comentário, Marco? Só uma questão do score time. Aqui a gente tem uma pontuação igual, né, de cada um dos itens, o que é um tanto questionável, e muitos questionam. Se a gente vai na diretriz europeia, a elevação dos marcadores e a alteração eletrocardiográfica são pesos pesados nesses 7 itens. Então, talvez a gente pudesse, diante do contexto do atendimento, pesar a questão nesses itens principalmente. Então, porque isso ajuda a gente definir, dentro de uma estratificação de gravidade, pacientes mais graves ou menos graves ainda, dentro do mesmo estágio, vamos dizer assim. Porque isso vai, talvez, implicar o serviço posterior de investigação invasiva ou não. Eu acho que é importante, para todos que acompanham esses pacientes, especialmente pacientes jovens que não têm múltiplas ainda, muitos fatores de risco acumulados, esse paciente, o score time, ele acaba sendo moderado por uma questão da idade, não ter AS prévio, e a presença de marcadores por si só já se mostrou um dos marcadores mais importantes de risco, junto com o eletrocardiograma, né? A casinha, Guilherme. A outra coisa sobre a troponina, ela é um indicador também diagnóstico e prognóstico. É diferente a gente ter valores absolutos bem maiores, né, ou menores. Então, é diferente a gente ter, por exemplo, 0,19 ou 5 de troponina, são diferentes do ponto de vista prognóstico também. Eu me atrapalhei, vocês tinham que ter votado, não me falaram. E agora, o que vocês acham? Paciente é de alto risco, moderado? Tá, o amarelo predominou, desculpa. Eu já dei a resposta. Bom, seguindo aqui, no nosso protocolo, então, a paciente, até agora, no atendimento, ela teria sinais clínicos sugestivos de isquemia, alteração do eletrocardiograma e a troponina, e ela seria referendada para um nosso outro protocolo, nessa sequência, que seria o de síndrome coronariana sem supra. Nós não vamos ter tempo de discutir todas as alternativas, né, que o protocolo prevê. Então, o paciente que não se enquadra dentro desse contexto, ele não tem troponina alterada, não tem o eletrocardiograma alterado, a conduta hoje é estratificar esse paciente de uma maneira não invasiva, na maioria dos casos. E aí, nós lançamos mão de testes de estresse, testes provocativos de isquemia, para ter certeza realmente que essa dor torácica do paciente não é uma dor torácica de risco, porque existe um percentual, como o Rodi comentou, de pacientes ainda com infarto, que podem não ter essas alterações aqui, e aí nós vamos reestratificar.
O protocolo coloca de uma maneira bastante detalhada e pragmática quais são os testes disponíveis aqui no hospital, desde o teste ergométrico, que é o mais fácil que pode ser solicitado, se o paciente pode realizar, qualquer horário. O pessoal da cardiologia vai brigar comigo, mas qualquer horário. Nós temos plantonistas da UCC que podem ajudar e os residentes também. Eco de estresse, cintilografia, e eu acho que eu vi o Felipe por aí. E, se Deus quiser, anjo TC em breve, em algumas situações. E aí nós vamos estratificar o paciente através desses exames não invasivos e decidir se o paciente precisa ficar em acompanhamento, e aí está a menção avaliação da cardiologia, ou ele pode ser liberado e ter alta. Mas, particularmente, essa paciente, ela ficou na emergência, e na tarde daquele mesmo dia, ela evoluiu com dor torácica, em aperto, em forte intensidade, com as mesmas características da dor anterior, com irradiação para membro superior esquerdo e mandíbula. E, nesse momento, foi feito esse eletrocardiograma, que foi às 16h18. Deixa eu só ver. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se ela não tivesse evoluído com esse eletrocardiograma, qual teria sido a conduta? Eu vou ter que te dar uma resposta curta. O protocolo sem supra vai ser apresentado num outro grande round, então a gente não vai abordar o sem supra. Desculpa, ela começou o manejo sem supra. Eu acho que é importante o que o Miguel tinha passado, tinha deixado... O que ele falou é muito importante. O impacto dessa paciente, independente do score que se utilizar, ela é uma paciente de alto risco. Isso. E o manejo de pacientes de alto risco, como essa paciente, independente dela ter apresentado já um novo episódio de dor e o supra, esse eletro, a maioria das pessoas indicaria a cinecoronariografia para aquela paciente pelo risco que ela tem. Um paciente que tem alteração bem típica de infradesnível de ACT em mais de um território, inferior e lateral, e alteração de curva de enzimas, como ela tem, de marcadores, na verdade, não nem são enzimas, provavelmente ela já mereceria fazer cine naquele momento. Então... mas só para lembrar, Marco, é uma paciente que chega com alteração eletrocardiográfica, ela começa o manejo não farmacológico de síndrome sem supra, ela não estava numa condição de urgência da gente chamar hemodinâmica. A nossa rotina tem sido em 12, 24, 36 horas ela vai. Mas aqui, particularmente nesse contexto, essa paciente, menos tempo. Ela, eu acho que deu umas 6 horas ou 8 horas de evolução, apesar do início da terapia farmacológica, ela evoluiu com esses sintomas. Tá? E aí ela teve esse eletrocardiograma. Eu pensei que tu fosse comentar o eletro, não fazer esse outro comentário. Mas, então agora comenta o eletro. O eletrocardiograma dela sofreu uma alteração bastante significativa. Mostra aí para o pessoal. Você está com pointer? Na parede inferior, que a Letícia já tinha apontado, que ela tinha uma alteração de repolarização, na verdade, um infradesnível inicial, ela fez um supradesnível considerável nas 3 derivações. Uma tensão que a lateral alta, que não era alterada, deu um IAVL, alterou, com alteração, com infradesnível descendente nessas duas derivações, e a parede lateral, que era inicialmente também alterada, passou a já ter uma alteração mais pronunciada também, iniciando um supradesnível. Então, mudou a situação clínica da paciente, com certeza. Ela acabou fazendo esse raio-x, que não foi interpretado como tendo alterações inespecíficas, e agora eu pergunto para vocês, qual o diagnóstico clínico dessa paciente? Bom, então espero que tenha acadêmicos aqui. Então, agora essa paciente a gente acaba reclassificando, não é um caso que a gente gosta de ver, mas é uma paciente que chegou sem supra e acabou evoluindo com supra na emergência. Miguel, deixa eu te explorar um pouquinho. Tu poderia fazer algum comentário em relação... Aqui eu passei muito breve, isso aqui é as derivações, 12 derivações convencionais, e aqui foram feitas derivações direitas V7 e V8. Com essas informações, por que se faz isso, a importância disso e pensar na artéria? A gente pode, muitas vezes, fazer o exercício da correlação eletrocardiográfica anatômica. E isso até é uma... A gente pode inferir a gravidade do infarto em evolução. O que a gente vê, esse infradesnivelamento em V1 e V2, que a gente vê da onda T. Mostra aí. Aqui e aqui, adicionado ao supradesnivelamento na parede inferior, sugere que ela tenha pego a parede posterior ou dorso. Então, a gente está numa evolução do infarto dorso diafragmático.
tendo supra, que a gente tem uma tendência a um supradesnivelamento aqui em V7 e V8, e ela também pega a parede lateral do ventrículo esquerdo. E sendo, aqui tem uma regrinha que eu tenho testado, ouvi de ouvido, para dizer a verdade, não sei exatamente onde está na literatura, mas a gente ouve de ouvido, vai testando e vai dando certo. Quando a gente tem um supra maior em D3 do que D2, a coronária acometida é a coronária direita. Então, quando a gente tem isso, uma coronária direita que está em sofrimento, em oclusão aguda, sendo dorso diafragmático e pegando parede lateral, a gente está frente a uma coronária direita, caso ela for uniarterial, que a gente não tem como saber, bem dominante. Isso indica a extensão do infarto, que é um infarto significativo. O hemodinamicista concorda? Então tá. Bom, então aí... Fala, Marco. Concordo. É que agora ele vai entrar mais pesado. Concordo, só ressalva que na prática isso aí muitas vezes não ocorre. A gente vê isso aí todo dia e é bonito no papel fazer os testes, mas na prática não, frequentemente é uma CX dominante. Eu não vou entrar nesse caso específico, mas muitas vezes é uma CX dominante, ainda mais quando pega V7 e V8. Nesse caso, tinha V3R que não tinha supradesnível em V3R. Quando tem supradesnível em V3R, aí sim, aí quase que invariavelmente é a coronária direita, porque pega ventrículo direito, e aí é difícil ter infarto de VD com CX. Mas quando, nesse caso, o Miguel falou, está certo, mas muitas vezes é uma CX nesses casos também. Lembrando que os achados do eletrocardiograma nos ajudam, mas eles não têm uma acurácia de 100% para a gente fazer. E é mais fácil apostar na direita, porque 85% das pessoas a coronária direita é dominante. Então a gente tem uma chance de 8,5 para 1,5 em acertar. Tá bem. Bom, e aqui eu apresento para vocês a sequência, então, da avaliação de dor torácica aguda, que é pacientes que chegam com síndrome coronariana aguda com supradesnível de segmento ST. Essa paciente, particularmente, estava na nossa emergência. E o que é a mudança, e talvez o que a gente gostaria de dividir aqui com vocês? Nós procuramos, e aí com o apoio da enfermagem, tanto da emergência quanto da hemodinâmica, identificar esses pacientes de uma maneira ágil e fazer com que realmente a gente acompanhe os tempos de atendimento. Nós sabemos que no infarto com supra, o tempo que essa artéria está fechada está diretamente relacionada com qualquer prognóstico, complicações no infarto agudo do miocárdio em curto e longo prazo. Então, nós agora, e sob responsabilidade da enfermagem, isso aqui é todo o protocolo, eu vou seguir depois com vocês, vamos identificar esses pacientes, né, Eneida? Quando eles chegam, a Michele lá na emergência vai colocar um cronômetro no paciente. Esse paciente é identificado com infarto com supra, começa hora zero. E esse cronômetro vai acompanhar o paciente desde a emergência até a hemodinâmica. Quem vai desligar o cronômetro é a enfermeira da hemodinâmica no momento que o hemodinamicista disser a artéria está aberta. E isso vai ser um dos indicadores para avaliar a nossa eficiência, o nosso pronto atendimento aos pacientes que chegam com infarto agudo do miocárdio. O manejo inicial previsto. O paciente recebe medidas de conforto, morfina se tiver com dor, O2 se tiver hipoxêmico, aspirina nessa dose de 300 mg, clopidogrel na dose de 600 mg, lembrando que no paciente idoso, e nós temos pacientes idosos, a dose de ataque é 300 mg. E a recomendação, até nós tomarmos a decisão na sequência, não dar heparina para esse paciente. E o mais importante, num paciente que chega com infarto com supra, é a decisão. Esse paciente tem que abrir a artéria. Como é que eu vou abrir essa artéria? Com terapia farmacológica ou com terapia percutânea, angioplastia primária. E aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O paciente está na emergência, provavelmente 10 minutos de evolução, ligou o cronômetro, qual a terapia de reperfusão que vocês vão escolher para esta paciente? Só tem amarelo e verde, nada de azul, gente. Marco, acho que tudo contigo. A maioria voltou por angioplastia. Deixa eu ver se tem alguns verdes. Tem gente com verde. Tá, vamos de novo. Amarelo e verde. Agora. A paciente está ali. 0. Tá, vocês estão ligando para a hemodinâmica. A maioria votou por angioplastia. Fala, Marco. Não, eu quero ouvir o professor
Flávio, eu quero ver, quero entender ele. Ele botou azul ali, fica assim bem. Verde. Ele deu trombolítico. Eu quero agora que tu comente para nós. Como decidir a estratégia de reperfusão para esta paciente? Não, é brincadeira então, Flávio, isso aí. Tá. Eu acho que eu fico com a maioria também nesse caso. Eu sugeriria... Tá, mas eu quero que tu evolua um pouco mais nesse comentário. Bom, parece o Flávio brincava na época da emergência que era o lobo, como é que era o lobo indo cuidar do galinheiro, né? Mas a raposa ou algo assim. Nesse caso, eu acho que não há praticamente nenhuma dúvida, eu não teria nenhuma dúvida pessoalmente em indicar a angioplastia, visto que os estudos todos que compararam a angioplastia com trombolítico e a meta-análise deles, o principal meta-análise já publicada há algum tempo atrás, no Lancet, mostrou a redução de mortalidade com a angioplastia desde que ela seja disponível com menos de 1 hora após disparado o sistema. Essa paciente ainda teve a situação de, além dela ter infartado num hospital que tem angioplastia primária 24 horas, 365 dias por ano, ela fez o supradesnível dentro do hospital. Então, é um caso que fica até difícil discutir o trombolítico para essa paciente. Teria que ter uma razão a qual não me vem nesse momento para indicar trombolítico. Essa discussão ficaria mais interessante se essa paciente chegasse num momento aqui que a sala estivesse ocupada, por exemplo. Nós vamos ver na sequência. Ou se não estivesse fora daqui, mas no caso específico dessa doente, a gente está discutindo o caso dela, a angioplastia primária não me vem outra alternativa senão essa. Miguel, todos concordam? Então tá. Bom, a maioria concordou. No cenário, no Hospital de Clínicas, levando em consideração o que o Marco comentou para decisão, né, o tempo do início de sintomas, embora a paciente ela está aqui dentro, ela tem um infarto em evolução com algumas características de mau prognóstico, e o tempo para transporte até hemodinâmica, a gente imagina que com o cronômetro vai ser acelerado e toda a equipe vai ficar mobilizada nesse sentido. Risco de sangramento é uma coisa que deve ser levada em consideração, mas no caso dela aqui não era elevado. Mas, para trazer para vocês algo que está acontecendo a respeito a nós também, essa instituição, a urgência e emergência da cidade de Porto Alegre ela está se estruturando nos últimos meses, e aí a forte iniciativa da Sheila, junto com a neurologia, com a sensibilização para AVC agudo, a gente tem também tentado estabelecer fluxos de atendimento do paciente com dor torácica. E aqui é o fluxo da secretaria, onde está previsto para os pacientes que têm supra-DST em qualquer atendimento fora da nossa instituição, HPS, domicílio, UPAs, mas que são atendidos, né, dentro da rede, especialmente pelo SAMU, eles vão ser encaminhados para os 4 hospitais de referência. Então, esta paciente ela poderia estar sendo atendida numa unidade de pronto atendimento, e um colega nosso poderia estar nos ligando, dizendo, essa paciente está com supra-DST, o que eu vou fazer? E aqui nós vamos tentar exercitar um pouquinho esses diferentes cenários, porque eu acho que essa é a dificuldade, às vezes, eventualmente, um plantonista lá da emergência, quando liga um colega, paciente com supra-DST, o que eu faço? E vocês vão ter que ajudar na tomada de decisão. Então, vamos imaginar uma situação que a paciente estivesse a 3 horas do hospital. Às vezes pode ser ali no HPS, mas do ponto de vista efetivo é 3 horas do hospital. 120, desculpa. Então, eu botei 120 minutos, 2 horas. Tá, eu vou botar 120. 2 horas. Mas é que o 120 vai ficar difícil, Carissa, porque não. É o ponto... É que o outro está 90. Depois tu argumenta, só um pouquinho. Então, 120 minutos. O que vocês decidiriam? Está ligando para vocês, paciente, estou com um paciente com supra aqui. Vocês dizem para o colega, transfere, eu vou fazer angioplastia primária, orientam o paciente, o colega, a dar trombolítico, ou vocês... e depois transferem para cá, ou vocês só dão um trombolítico e digam, fica por aí, depois a gente conversa. A mesma paciente, precoce. Amarelo, verde, e o pessoal muito em cima do muro. Amarelo, verde, azul. Amarelo nem apareceu, ninguém quer fazer angioplastia primária. Trombolítico e transferir para angioplastia. Miguel, nos ajuda aí. Bom, o fato de essa paciente ter tido sintomas, ter identificado em
menos de 3 horas, vamos dizer assim, ela tem esse supra-identificado disso, indica a possibilidade de fazer trombolítico. Então, se a gente estivesse num local a mais de 120 minutos do transporte, da disponibilidade de angioplastia, a gente deve fazer trombolítico no paciente. Pode ser esse ou o que tiver, né, no local. Qual é a necessidade de transferir imediatamente o paciente? Né? A transferência imediata do paciente faz trombolítico e transfere imediatamente está ligada às condições clínicas de alta gravidade. Instabilidade hemodinâmica, infarto anterior extenso, ou sinal, né, arritmias, ou sinal de complicação mecânica, vamos dizer assim, ou sinal de insuficiência cardíaca. Fora isso, não existe a necessidade de o paciente fazer trombolítico e botar na ambulância imediatamente, mas deve ser já agendada a possibilidade do contato de transferência, porque tudo indica que essa paciente... tudo indica não, existe várias evidências mostrando que a avaliação posterior invasiva pós-trombólise está indicada. A segunda coisa que a gente tem que fazer, quem está lá atendendo, é dar a possibilidade de falha no trombolítico. Isso tem que ser avaliado em eletrocardiograma e análise clínica entre 30 e 60 minutos. Tá? Nessas condições, existem evidências também mostrar que a angioplastia dita de resgate é vantajosa. Então, com isso, a gente tem que estar prestando atenção na possibilidade de falha de trombólise, que indica a ausência de melhora dos sintomas ou a ausência da diminuição significativa do supradesnivelamento de ST. Essa seria uma outra indicação de transporte imediato, para a gente tentar angioplastia de resgate, que existem evidências mostrando que é vantajoso do que não tomar essa conduta. Bom, o que o Miguel ele resumiu, que o nosso protocolo prevê, se a angioplastia está disponível em menos de 90 minutos, essa paciente vai para a angioplastia. Por outro lado, se ela não tiver, e aqui nós fizemos o exercício de não estar disponível, a paciente faria trombolítico. A mudança do protocolo, nós até então tínhamos somente streptokinase para os nossos pacientes. Agora nós vamos começar a tratar, na exceção da exceção, se não tiver angioplastia disponível, a alteplase. E a dose está descrita no protocolo. Então, a alteplase, se o paciente tem critério de reperfusão, e aqui o critério pelo eletrocardiograma, mas pode ser clínico, o paciente também em relação aos sintomas, em 60 minutos. Se o paciente tiver critério de reperfusão, observação clínica. Mas, mesmo assim, se ele tiver algum indicativo de alto risco, um infarto prévio, KILIP-1 acima de 1, infarto anterior extenso ou que comprometa a VD, a orientação é a complementação com uma estratégia chamada fármaco invasiva, é isso, Marco? Que esse paciente se beneficia de fazer um cateterismo imediatamente. E nós vamos estar conversando com o colega e dizendo, transfere e transfere logo. Marco, sobre isso? O Rodrigo já tinha perguntado para ti baixinho, o Miguel falou, a primeira questão que tem que se ver é com quanto tempo de evolução tem a paciente, antes de pensar em quanto tempo vai levar para transferir. Se a paciente tem menos de 3 horas, a comparação de transferir para uma angioplastia, não é transferir pós-trombolítico, é transferir para uma angioplastia. Ou fazer o trombolítico, mostra que com menos de 3 horas é mais vantajoso fazer o trombolítico. Se tem mais de 3 horas, aí tem que vir em questão quanto tempo levaria o transporte. O que a gente vê é que as pessoas afoitamente querem pensar em transferir antes de pensar quanto tempo tem de evolução. E aí, essa segunda pergunta são os 120 minutos que tu colocasse. Uhum. Se a transferência leva menos de 120, vale a pena transferir para a angioplastia, que é superior ao trombolítico. Agora, se vai transferir, vai levar mais de 2 horas para transferir, bom, também vai ter que usar trombolítico também. Usar trombolítico, tá. E essa é a orientação que a gente vai estar junto com o colega trabalhando. Feito o trombolítico, o Miguel também já resumiu. Se tem evidência de que necessite resgate, aquelas características que ele falou, e a resolução do eletro é muito importante, tem que transferir pós-trombolítico o mais breve possível, se não fazer a estratégia que tu chamasse de fármaco invasiva, que é fazer o trombolítico e eletivamente nas primeiras 24 horas, parece ser o número mais adequado, entre 3, não pode ser com menos de 3 horas, porque aí vira uma outra situação chamada de angioplastia facilitada, que consta em administrar o trombolítico e com menos de 3 horas fazer a angioplastia. Isso se mostrou deletério, se mostrou pelo risco de sangramento, até se interrompeu essa conduta. Então, o número é entre 3 e 24 horas deve ser realizado o cateterismo e possivelmente a angioplastia. Prometo que eu vou acabar ao meio-dia. Se o paciente chegasse na emergência com 13 horas de evolução,
na nossa emergência, transferido 13 horas. O que vocês fariam? Angioplastia primária, desculpa, não é transferir, o paciente chegou na nossa emergência. Administrar trombolítico ou não fariam terapia de reperfusão nesse paciente? Podem votar, rápidos. Dúvidas? Viu? Azul, meio tímido, assim. O que mais? Ela já teve dor, ela está assintomática. 6 sintomas. E aí? Azul. Maioria azul e a maioria... Maioria não, 2/3 sem votar, né? Branco, assim. Então, aqui a questão do protocolo. Esse aqui é o protocolo pleno, que depois vocês vão poder olhar e discutir. Se o paciente chega com menos 12 horas, aquela estratégia de considerar angioplastia ou trombolítico, e mais de 12 horas, 12 a 24, mais de 24 horas, a evolução clínica é que realmente vai nos orientar se essa paciente tem que receber com urgência uma terapia de reperfusão ainda e teria um benefício, e aí é que a gente considerou alto risco, dor, arritmia ou sintomas de insuficiência cardíaca, e contactar a cardiologia sempre para discutir esses casos. Então, um comentário... Não? Vou só seguir. O que foi feito nessa paciente? Então, lembrando, ela chegou, estava com dor na emergência e imediatamente ela foi para angioplastia primária. Marco, comenta conosco as fotos. As fotos de cima são da coronária esquerda, que só tem poucas imagens da coronária. Não, tem mais uma da coronária esquerda. Depois tem mais uma no filme. Na realidade, dá para ver que o tronco não tem nenhuma lesão significativa. A gente não está vendo bem toda a anatomia da coronária circunflexa, mas ao que se parece também não tem nenhuma lesão na circunflexa, e a descendente anterior tem algumas irregularidades, mas o que chama a atenção é que o Miguel já tinha previsto pelos achados do eletrocardiograma, a coronária direita tem uma oclusão proximal com aparência de oclusão trombótica. E essa foi a evolução do procedimento. Tu gostaria de comentar, Marco? Só em relação à medicação, ela foi medicada com o protocolo, né? Tu tinha me pedido até para a gente comentar em termos de medicação. Isso. Uma das coisas que a gente não dispõe no hospital e poderíamos dispor é, nesses casos, o melhor antiplaquetário seria ou prasugrel ou ticagrelor, que substituem o clopidogrel nessa indicação especificamente, e o último, o ticagrelor, com vantagem em sobrevida. Então, é uma pena que o hospital não padronizou ainda, eu já tentei também ver isso, para esses casos de síndrome coronária aguda, com supra especificamente, e sem supra também. Foi testados em todos os cenários, com supra, sem supra, e para pacientes que não fazem estratificação invasiva, que ficam só com tratamento clínico, também o prasugrel e o ticagrelor são superiores ao clopidogrel. Mas, enfim, após a feita a administração, não se combinou de não se usar a heparina, não seria errado, mas simplesmente porque a gente pode ter a decisão de usar ou não antagonistas 2B3A, que são decididos na hora do procedimento. E daí a dose de heparina muda, então a gente combinou de não administrar. Nesse caso, eu provavelmente teria administrado antagonistas 2B3A, uma oclusão trombótica bastante importante, e nesse tipo de situação parece ter alguma vantagem em termos de novos eventos a administrar Reupro, que é o que a gente dispõe aqui, o abscessimab. Tá. Essa paciente usou abscessimab, né, Miguel? Usou. Tem se utilizado, o nosso serviço tem utilizado intracoronário, que é uma outra novidade. Nós antigamente administrávamos endovenoso. Agora, 15 dias atrás, saiu uma meta-análise da comparação endovenoso e intracoronária, mostrando benefícios em sobrevida para uso intracoronário. E facilita o uso, então a gente já vinha usando por outras razões. Então, administra-se heparina numa dose adequada, não a dose plena, e sim uma dose de 70%, mais o abscessimab, no caso foi feito intracoronário, e o primeiro passo, obviamente, rapidamente, é reperfundir a artéria. E isso se consegue primeiro passando o fio-guia, que muitas vezes ao passar o fio-guia já tem algum pequeno fluxo, uma imagem que a gente pode ver a artéria, e o nosso serviço tem por rotina, logo após a passagem do fio-guia, fazer a aspiração do trombo, a trombectomia aspirativa. Não são todos os serviços que utilizam de rotina, isso acrescenta algum custo, mas também a meta-análise bem recente mostrou vantagens, inclusive em desfechos maiores, em reinfarto e mortalidade. Após a aspiração, geralmente o fluxo melhora bastante. Quando não melhora, a gente ainda tem que dilatar com balão, mas a gente espera que não precise dilatar com balão a ponto de poder se colocar o stent direto logo após a aspiração.
Eu não sei se isso foi feito nesse caso, eu não conheço todo o detalhe. Ele foi aspirado e depois foi colocado o stent, está descrito lá em cima, 2 stents até em sobreposição, e teve infusão de apiximab também. Então, o segundo stent, aqui, porque são imagens estáticas, eu não sei exatamente o porquê que se colocou o segundo stent, eu acho que ficou porque depois de abrir a artéria, aparentemente um stent contemplaria tudo. Provavelmente houve alguma dissecção, algum problema que exigiu o segundo stent, mas o resultado final ficou muito bom, o fluxo parece, a gente não enxerga o término da artéria, mas parece ter restituído completamente o fluxo epicárdico, e o mais importante é o fluxo da microcirculação, que a gente teria que ver a imagem correr. Eu gostaria de reforçar, tem uma terapia farmacológica que segue nessa paciente, que é importante discutir. O Marco comentou alguma coisa sobre inibidores da glicoproteína. Eu ia pedir tanto para a Letícia ou o Miguel para falar um pouquinho sobre estatina e beta-bloqueador. Estatina, especialmente, a dúvida que a gente fica qual dose, qual o momento, e também beta-bloqueador, qual o momento para dar para essa paciente. E se tem que dar. Bom, a resposta é sim, se possível. Estatina, sim, em geral, não tem nenhuma contraindicação. Não muda mortalidade, mas vai mudar adesão e tratamento a longo prazo. Então, tem se recomendado nas diretrizes, e os estudos mostram que é melhor iniciar precocemente a estatina na internação. A dose é meio controverso, né? A gente gostava de usar doses mais altas, mas recentemente saiu um alerta do FDA contra as altas doses de simvastatina, que causando lesão hepática e lesão rabdomiólise e aumento de CPK. Então, se recomendou que não se iniciasse essas doses altas, tipo 80 mg de simvastatina, a não ser pacientes que já viessem usando e estivessem tolerando bem. Então, aqui, o que a gente tem feito, a única estatina que tem no hospital praduronizada é a pravastatina. A gente tem prescrito uma dose de 40, que não é uma dose alta, mas também não é a dose mínima. Tu quer falar? Miguel, beta-bloqueador, fala para nós. Quando é que tu dá? Tu dá na chegada do paciente, depois? Bom, o beta-bloqueador foi testado recentemente numa era de reperfusão, e o ensaio clínico mais recente mostra que não existe vantagens de dar beta-bloqueador na fase aguda do infarto, e bem pelo contrário, pode causar problemas, diminui a mortalidade cardiovascular, mas aumentaria a mortalidade total. Então, mesmo que se discuta a dose do beta-bloqueador que foi dada no ensaio clínico, eu acho que o beta-bloqueador não deve ser dado na fase aguda do infarto. O tratamento aqui é sangue, é reperfusão. É questionável. Essa paciente, especificamente, ela é hipertensa. Então, como antihipertensivo, realmente o beta-bloqueador, essa é a indicação dele, como tratamento antihipertensivo no tratamento dessa paciente especificamente, porque nesses casos, como antihipertensivo, teria vantagens em relação a outros. Então, seria essa a indicação que beta-bloqueador. Gente, isso é quase 2 compêndios de cardiologia que a gente está tentando passar aqui hoje para vocês. Mas só para reforçar, terapia com benefício comprovado, esse paciente teve o mais importante, de repente, em abrir a artéria, mas tem medidas de prevenção secundária que inclui AS, clopidogrel por pelo menos mais um tempo, inibidor da ECA, né? Eu acho que isso que tem que ser reforçado também, é o infarto com supra, beta-bloqueadores e estatina. Fala, Marco. Eu sempre brinco com o Flávio, ela acabou com as 5 medicações, né, Flávio, que com essas 5 medicações se faz a cardiologia. Na verdade, quem não é cardiologista, se prescrever essas 5 medicações juntas, raramente vai errar em cardiologia. Não diz isso, nós temos um monte de cardiologia. Mas a verdade é que a cardiologia é bem simples, e prescrevendo essas 5 medicações vai contemplar quase todo infarto, insuficiência cardíaca, é quase sempre a mesma coisa. Mas tem a dose, tem o momento. Falta direto. Não, mais o sangue, né? Porque primeiro o sangue, depois essas 5 medicações. Tá. Então, lembrando isso aqui, eu faço questão, muitos acadêmicos, nossos residentes, tratamento da dor torácica não são só as primeiras 24, 48 horas. Esse paciente vai ficar com a sua sequela e com a doença arterial coronariana estabelecida para o resto da vida. E nós temos que trabalhar prevenção secundária e manejo dessas medidas precocemente. Reabilitação cardiovascular sempre que possível. Do ponto de vista dos protocolos, nós estabelecemos sempre indicadores, vocês vão estar ouvindo sobre isso, sobre eles, indicadores clínicos assistenciais. Saber como é que nós estamos atendendo esse tempo porta-balão, que eu discuti, e a mortalidade intra-hospitalar. São indicadores fáceis que nós temos da literatura até como acompanhar.
Eu gostaria de agradecer aos 3 debatedores do caso e ao último uso dos cartões. Vai terminar. Agora tu vai terminar. Tá. Em relação à sessão, não tem vermelho, é amarelo. Curti, não gostei, eu sou completamente indiferente. Não, tá, obrigada. Propaganda aqui do Congresso de Ciência Cardíaca, posso falar? Ciência Cardíaca em maio, final de maio, em Gramado, o presidente do Congresso é dessa instituição. Por favor, acho que vai ser um congresso bastante interessante, pessoal internacional e de todo o Brasil. Temos que prestigiar o nosso evento na nossa terra. Sérgio. Bom, não levem os cartões. Vai fazer aviãozinho colorido depois. Nós tivemos aqui uma demonstração intelectual, características dos clínicos, claro, de como utilizar um protocolo assistencial. Mas mais importante do que isso é a confecção. Cada retângulo daqueles, para aqueles que não conhecem protocolos, cada retângulo passa por uma discussão ferrenha de como, o que colocar naquele quadradinho, naquele retângulo. Então, imaginem que esse grupo não passou para chegar nesse conhecimento. Da mesma forma, nós estamos trazendo inovações. E as inovações estão através dos indicadores de controle de uso desse protocolo e de qualidade dos resultados desse protocolo. A VPM colocou um coordenador para cada um desses protocolos e vai estar cobrando desse coordenador estes resultados. E, com certeza, o maior beneficiado para isso, desses protocolos, vão ser os pacientes. Muito obrigado pela apresentação perfeita de todos e obrigado pela presença de todos.